Olá, meus irmãos, Pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, e estamos nós para mais um EBDcast, os nossos estudos bíblicos, estudando essa breve história do povo de Deus. Já começamos lá em Abraão e vamos seguir até o final do Novo Testamento, contando a história do relacionamento de Deus com o povo que ele escolheu para si e chamar de seu. Vimos na semana passada a história do reino dividido, quando o reino que vem a partir de Davi é então dividido em reino do sul, reino do norte, Israel e Judá, e assim segue até que ambos são conquistados por nações vizinhas. E por que se dá esta conquista? É preciso nós lembrarmos da sabedoria judaico-popular que diz que um reino dividido não pode subsistir. O próprio Jesus Cristo faz menção a esta frase. Dividido o reino por interesses humanos, ambos se enfraquecem. Mas principalmente o reino do norte, porque rapidamente, já com seu primeiro rei Jeroboão, se desvia completamente dos caminhos do Senhor. O reino do norte, também chamado de Israel, tem uma sequência de reis maus, assim chamados pelos escritores bíblicos, e que ao longo de seus reinados são duramente criticados pelos profetas. O reino do sul também não foi muito diferente. Alternava reis bons e reis maus, com destaque para Ezequias e Josias, dois reis que tiveram uma história bonita sendo registrada na palavra de Deus. Mas se dividiram e não haveria como subsistirem pela divisão de forças, mas principalmente por se afastarem de Deus. Em 722 a.C., a Síria, ela cerca e toma a região de Israel, o reino do norte, que nunca mais consegue se estabelecer. Esse lugar, essas terras depois passam a ser chamadas de Samaria, e assim nós a conhecemos até hoje, por conta do período bíblico do Novo Testamento, no tempo de Jesus, quando os habitantes daquele lugar já não são mais chamados de israelitas, mas sim samaritanos. Nunca mais se reerguem por conta da idolatria, de se desviarem dos caminhos do Senhor, mas também por conta de governos muito ruins, que não se preocupavam com o povo e nem com Deus. No sul, em 587, Babilônia, governada por Nabucodonosor, cerca Jerusalém e a toma. Era Zedequias, o rei, o último rei em Judá. Ambas as nações se perdem. Se torna verdadeira, então, a palavra que os profetas proferiram, recriminando o comportamento do povo, recriminando o comportamento do palácio, recriminando o comportamento do templo. Povo que se desvia, governo que é injusto, e lideranças religiosas que se aliam aos poderes desse mundo e se afastam de Deus. Muitos foram os profetas que denunciaram este mal que levou ao fim os reinados de Israel e de Judá. Quero aqui então me deter um pouquinho mais na história dos profetas. Foram muitos os profetas bíblicos que nós conhecemos quando lemos as histórias registradas tanto
nos livros históricos, mas também, conhecendo um pouco mais, aqueles que foram os profetas que deixaram obras escritas. Existiram profetas que não nos deixaram nada escrito. É o exemplo de Elias, é o exemplo de Eliseu, o exemplo de Natã, que tem suas histórias narradas pelos escritores bíblicos, homens de Deus que fizeram e cumpriram o seu papel, mas não nos deixaram nada por escrito. Já uma série de outros profetas têm as suas histórias e as suas profecias registradas e que compõem a série de livros proféticos que encerra a nossa Bíblia cristã. A palavra profeta vem do hebraico rabi, que significa aquele que fala gritando ou aquele que profere aos gritos. O profeta, ele era aquele que emprestava os seus lábios, emprestava a sua boca para Deus. Era a expressão de Deus para o seu povo. Enquanto o sacerdote tinha a função de ligar o povo com Deus, o profeta tinha a função de ligar Deus ao seu povo. Mas, via de regra, Deus levantava profetas para acusar os erros religiosos, espirituais, civis e políticos do povo de Deus. Sim, porque estas esferas, elas são ligadas umas às outras. Não é possível separá-las. E isso fica claro quando lemos os profetas fazendo duras acusações aos governantes da época. Vemos os profetas fazendo duras críticas aos religiosos líderes e sacerdotes daquela época. E vemos o profeta fazendo duras críticas a um povo que se desviava do caminho do Senhor, influenciado pelos maus governantes, pelos maus religiosos e sacerdotes, pelas religiões dos povos vizinhos e pelas filosofias que regiam o mundo naquela época. O povo dava mais importância aos valores do mundo do que aos valores de Deus. Quando paramos aqui para pensar, nos perguntamos: será que estudarmos os livros dos profetas não seria de fundamental importância nos tempos em que vivemos? De governantes que praticam injustiça, de líderes religiosos que são verdadeiros lobos transvestidos em pele de cordeiro, em um povo que cada vez mais se afasta da palavra de Deus e desconhece o verdadeiro evangelho pregado por Jesus Cristo. É certo que vivemos tempos em que a voz da profecia de Deus, precisa encontrar os lábios de homens e mulheres dispostos a sofrerem, assim como Jeremias sofreu, assim como Eliseu e Elias sofrer por permanecerem fiéis à palavra de Deus, por denunciarem os desmandos de governantes religiosos e do povo que está distante de Deus. O profeta, ele é a consciência espiritual do crente. Todo crente, ao ouvir a explanação, a pregação da palavra de Deus, deve ter o seu coração aberto e iluminado pelo Espírito Santo para compreender o que precisa mudar na sua vida, para que não venhamos a sofrer o que sofreu o povo de Deus no passado. Os profetas se dividem na Bíblia cristã em dois grandes blocos:
os chamados profetas maiores, e assim chamados porque os seus livros são livros grandes, que é Isaías, Jeremias, que também escreveu Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Asgeu, Zacarias e Malaquias. Meu irmão, você tem dado importância para ouvir o que Deus está nos dizendo pela voz dos profetas nos dias em que vivemos? Como você está? Você está sendo guiado única e exclusivamente por Deus e pela sua palavra? Ou quem tem guiado a sua vida são políticos, falsos religiosos e ideologias das mais variadas origens? Ao estudarmos os livros dos profetas, somos desafiados a nos reconciliarmos com Deus, a voltarmos para Deus, a sermos servos capazes de adorar a Deus, servi-lo e também servir ao nosso irmão. Termino este breve estudo lendo para vocês o texto que está em Oséias, no capítulo 6, versículo de número 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O profeta nos chama a atenção para que vivamos vidas em que fazer o bem ao nosso próximo seja a expressão da nossa espiritualidade que se fundamenta no relacionamento com Deus e no relacionamento com o irmão, e não nas práticas religiosas. Jesus traz esta reorientação à palavra de Deus, às profecias, às leis do Antigo Testamento, mostrando que é mais importante uma vida de intimidade com Deus e de serviço ao irmão do que propriamente aquilo que fazemos como sacrifícios ou holocaustos oferecidos a Deus. Ouça a voz do profeta, ouça a voz daquele que te chama à razão, ouça a voz daquele que te chama de volta para o caminho de Deus, para o aprisco de Jesus, que te chama de volta para o povo de Deus. Que Deus assim nos abençoe.